É surpreendente, né, ser uma escritora, uma paciente, porque em algum momento alguém quis dizer para mim que não tinha esperança, né, que talvez eu não tivesse um futuro. E depois do câncer, eu me tornei uma paliativista, porque eu fiz uma formação em cuidados paliativos. Eu me tornei uma escritora. Eu fiz um monte de trilha. Eu viajei pra caramba. Fiz tudo o que era possível para ter uma vida bacana. Conheci um monte de gente incrível. Agora eu estou fazendo um curso de capelania, porque eu sou assim... acabei de me formar em Sound Healing, porque eu quero poder oferecer alguma terapia para os pacientes que faça sentido para mim também. Então é isso. Eu não sou saudável? Para mim eu sou. Eu sou saudável porque eu estou vivendo tudo de acordo com o que a vida está me oferecendo. E eu não perco meu tempo reclamando sobre o que eu não posso mudar. Nos últimos 10 anos eu convivo com uma condição que é um tratamento paliativo por causa de um câncer de mama metastático. Há 2 anos eu escrevi um livro chamado Enquanto Eu Respirar, que contava um pouco dessa jornada não só de adoecimento, mas uma jornada de uma cura muito mais profunda do que essa biológica, né? Essa que a gente acha que é só ela que importa. Então eu conheci uma menina chamada Renata, que se transformou numa grande irmã de alma mesmo. E a gente caminhou juntas por alguns anos. As pessoas falam, a única certeza da vida é a morte, mas você realmente não pensa sobre isso, né? Fica aquele finge que sabe que não sabe que sabe. E a gente queria falar sinceramente sobre isso, porque a gente não queria levar para o além-vida, seja lá o que exista no além-vida, arrependimento, ou encerrar essa jornada aqui com algo que não foi dito, deixando um luto muito complicado para a família, que não falou, que não se despediu, que não resolveu, que não foi intenso nesse final de vida e não pôde falar as verdades do seu coração. Então a Renata se permitiu tudo isso e é sobre isso que eu falo enquanto eu respirar. Aí já nesse novo livro aqui, ele já é um pouco diferente porque eu tinha muitas questões dentro de mim sobre sentido, sobre o que vem depois, sobre o que é viver, sobre significado, e então eu fui em busca disso muito profundamente, né? E eu acho que no primeiro momento eu achei que as respostas estavam fora de mim, de repente eu descobri que estava tudo dentro de mim o tempo inteiro. Tem também uma questão que eu trago desde a minha infância, assim, né? Eu sempre tive muitas perguntas na minha cabecinha, mesmo criança. Eu tentava entender Deus, o que significava Jesus. Mini filósofo, assim, porque eu acho que quem não filosofa não vive, gente. Se a gente não questiona, então a gente vive anestesiado. Então eu questiono tudo. Eu quero entender, eu quero viver, eu quero experienciar. E aí nessa minha jornada doida, né, que provavelmente vocês vão dar muita risada da minha cara, porque eu já fiz realmente muitas coisas loucas, eu fui em tudo. Eu queria experimentar as religiões, porque eu queria entender. Eu queria entender o que era esse mistério, eu queria entender quem era Jesus, que era Buda. Aí, então eu fui atrás de tudo, né? Católica, igreja evangélica, messiânica, macumba, candomblé, fui tudo que você imaginar eu já vivenciei. Acabei me encontrando numa prática que ela é mais ancestral, né? Que antecede todas as religiões, que são as práticas xamânicas, né? Eu achei que aquilo ali foi o que tocou a minha alma. Eu falei, nossa, isso aí faz sentido. Não necessariamente porque responde todas as minhas perguntas existenciais, porque elas permanecem em mim o tempo inteiro. O tempo inteiro eu estou olhando para a folha assim, pensando, nossa, a folha está lá e ela não fica negociando com Jesus para ela ficar mais tempo viva. Então eu nunca gostei de olhar para esse ser tão transcendente, espiritual e absoluto, como uma consciência que se vinga, que bota doença nas pessoas porque você mereceu, que castiga. Então, para mim, eu brinco, né, que eu falo que Jesus é o meu cara, porque eu gosto dele, porque ele foi divino sendo humano. Então, foi um cara que pregou uma ética, uma compaixão, um amor incondicional. Ele falou de amor e a gente crucificou o cara, entendeu? Então, eu gosto de olhar para ele e ver de que forma eu posso aprender com esses iluminados, assim, que vida que eles tiveram. O que eu posso... Eu acho que eles vieram para mostrar para a gente que é possível. É possível você ser um humano com uma centelha divina de algo que transcende, né? De você ser capaz de amar, de você ser capaz de ser bondoso. E aí eu acho curioso, né? Porque às vezes eu vejo pacientes que vivem em cuidados paliativos, que estão, né, enfrentando ali um desafio de anos de adoecimento
e eles conseguem observar as coisas e falar, nossa, tô super em paz hoje, olha que bonito isso, né? Nossa, eu amo aquela pessoa. Às vezes eu vejo muito mais intensidade de vida do que os próprios vitoriosos do câncer, né? Porque eles saem muito cheios de muitas questões ainda, porque dentro do adoecimento, ali naquele processo de tratamento, a gente teve que conviver com uma sociedade, mesmo com uma medicina, que falava pra gente que a gente não pode sentir nada, que a gente só tem que agradecer a nossa cura, a nossa vitória, seja guerreira e heroína e é isso. Amarre um lenço na sua cabeça e você não pode reclamar da vida. Dentro da ciência, dentro dessa questão da humanização da medicina, a minha crítica é essa. A gente tem profissionais muito técnicos que têm 500 páginas de lattes e que não conseguem entregar uma receita olhando nos olhos de um paciente. Então isso para mim não faz muito sentido, porque é gente cuidando de gente. Uma pessoa que escolhe uma carreira para cuidar de gente, ela precisa ser muito curada para poder estar diante da grandeza de uma pessoa que está em sofrimento e precisando de ajuda. Mesmo quando não tiver nenhum recurso que você possa oferecer tecnicamente, sempre vai ter aquele olhar de falar, eu estou com você, eu vou estar junto. Então talvez seja isso que a gente espere, muito mais do que uma técnica extremamente apurada. E aí, né, o contraponto com essa relação dos charlatões, acho que existem muitas pessoas que elas tiram proveito da vulnerabilidade das outras. Todo dia da minha vida eu recebo uma receita mirabolante de alguém que tem certeza que aquilo vai curar o câncer. E aí quando você vai se aprofundar, você vê que de repente não faz assim muito sentido, não tem nenhuma evidência. E eu não estou questionando, né, que tudo precisa ter evidência científica, né? Eu acho que eu utilizo, né, algumas terapias complementares, jamais alternativas, que me ajudam a viver melhor com o meu tratamento convencional. Então essa foi a minha escolha, né, a escolha de muitos pacientes. Eu acho que faz muito sentido essa complementação. E precisa fazer sentido para a pessoa também, né? Porque para mim os meus complementos, eu brinco que eu tenho uma equipe multidimensional, porque multidisciplinar era pouco para mim. Então para mim não adiantava só ter psicólogo, nutri, tal. Eu queria xamã, eu queria bruxa, eu queria reiki, eu queria um monte de coisa que faz sentido para mim, né? Pertence ao que é sagrado para mim. E aí tem muita coisa da teoria da conspiração da indústria, que a cura do câncer está guardada numa caixinha de fósforo dentro da gaveta de um grande executivo. E aí as pessoas ficam em busca disso, alucinadas, gastando todo o dinheiro que tem, se colocando em risco, porque aqui, né, a minha crítica grande é, tem tanta gente estudando várias coisas para a gente viver melhor, mas a pessoa ela não quer, porque dá trabalho. Ela quer a pílula, que não dá trabalho nenhum, é o atalho. Só que esses atalhos acabam deixando o nosso caminho muito mais longo, e muito mais tortuoso, e muito mais difícil. No meu primeiro livro, né, Enquanto Eu Respirar, eu trouxe um pouco da minha relação, né, do meu casamento, que durou 8 anos, que foi extremamente abusivo de uma maneira psicológica e que culminou numa agressão física. Num primeiro momento, eu achei que eu não teria coragem de falar sobre isso, eu achei que eu não queria mexer nisso, que eu não queria expor. Mas aí eu olhei para mim e falei, como é que eu vou contar essa história, falar de uma cura, se o que mais me matava eu não vou mencionar? Então foi uma partilha tão rica, com muitas mulheres que me procuraram a partir desse meu relato, que eu achei que fazia sentido nesse novo livro aprofundar um pouco mais essa questão. Porque no outro eu ainda acabei falando muito brevemente, assim por cima, falei da agressão, falei, né, das traições, das coisas que eu vivia e tal, de como eu acabei morrendo em vida dentro de um casamento. E aí nesse, talvez eu esteja mais à vontade para falar disso, porque é algo que realmente faz parte da minha história e que hoje eu olho para trás e falo, talvez eu seja a mulher que eu fui por conseguir sair disso. Então quando eu falei não para isso, eu falei sim para a minha vida. E eu acho que é sobre isso, assim. Então eu trouxe essa conversa de novo um pouquinho nesse livro, mas para que essas mulheres entendam que é possível sair disso. E que você não precisa estar submetida a uma relação que já não faz mais nenhum sentido, né? E que só te aprisiona, que só te amedronta. E a gente dá conta, né? A gente dá conta de viver bem. Eu estava no Rio quando explodiu a questão da pandemia. E aí minha médica me ligou e falou, volta para casa agora, é grave. E aí eu me enfiei dentro de um voo com uma máscara enorme na cara e sem entender direito o que estava acontecendo.
E aí eu saí de um aeroporto, fui para dentro do meu apartamento e a porta se fechou. E eu fiquei sozinha. E ficou tudo muito confuso para mim, principalmente quando minha mãe foi me ver a primeira vez, que ela chegou lá com luva, com máscara, colocando detergente e álcool nas comidas que ela levou para mim. E aí eu sentei no sofá da minha casa e falei, cara, se eu morrer agora, eu não pude nem dar um último abraço na minha mãe. Que doença é essa? Eu falei, caramba, eu tô nessa luta tão grande com essa doença, eu vivo tudo que eu vivo para eu morrer por causa de um vírus. Não é possível. E caramba, que medo de perder as pessoas, eu não posso ficar perto da minha mãe porque ela também é grupo de risco, nem do meu pai por causa da idade também. E aí eu buguei real, assim, de ficar debaixo da cama. E eu até conto no livro que eu tive uma reação no corpo mesmo, desse meu medo, né, dessa minha tristeza por tudo que estava acontecendo. E eu perdi pessoas na pandemia também, que me marcaram profundamente, me deixaram extremamente triste. Eu via muitas metáforas e muitos paralelos com o que eu vivo o tempo inteiro. Eu lembro que nas primeiras semanas eu recebi mensagem de uma pessoa que ela estava muito triste, porque ela me falou que ela planejou a vida dela inteira, um mochilão pela Europa, e aí por causa da pandemia ela não ia poder ir. E aí que eu vi, né, o fluxo que as pessoas vivem o tempo inteiro, é isso. Elas colocam uma meta ali, uma meta muito provavelmente relacionada a essa coisa material e tudo mais. E se elas não realizam aquilo, é como se tudo perdesse sentido. Ao mesmo tempo em que elas colocam essa meta e quando elas realizam, elas falam tipo, ah tá, era isso. Deixa eu pensar outra coisa aqui para eu condicionar minha felicidade mais uma vez. Eu realmente espero que as pessoas aprendam com tudo que a gente está vivendo que faz sentido estar aqui, mas só faz sentido se a gente realmente faz a nossa alma vibrar com a vida que a gente está vivendo. Independente da condição, a gente pode criar alternativas para viver melhor, a gente pode ser solidária à dor do outro, porque isso também dá sentido à nossa vida. A gente compreender que as pessoas têm medo, a gente não ter medo de entrar no medo delas, da gente ser humanidade, assim. Então eu fico batendo nessa tecla porque eu realmente acho que essa é a nossa missão aqui. Aí eu vou ter que lembrar de um psicólogo, né, que durante a pandemia a gente conversava bastante, ele estava ali tentando me ajudar a lidar com todas as questões, não só sobre a pandemia, mas sobre estar numa pandemia tendo câncer. A gente que convive com doenças graves, quando a gente está bem, a gente quer aproveitar pra caramba, porque a gente nunca sabe quando vai acabar, entendeu? E de repente eu tava bem, tava tipo saudável, né, ali dentro da questão da doença, não podia sair de casa, assim, eu falava, caramba, não é justo, né? Então eu fiquei lá nas minhas questões. E aí eu mergulhei, eu falei, bom, já que estou aqui, vou mergulhar de vez na coisa da filosofia e comecei a estudar loucamente, ler um monte de livro, acompanhar um monte de canal de filosofia e refletir, escrever. Chegou um momento que eu falava tanto de filosofia, tanto de espiritualidade, tanto das coisas que eu ia descobrindo e integrando, que ele falou assim, tá bom, Anami, entendi. E a vidinha? Aí eu, como assim a vidinha? Não, assim, a vidinha, sabe, assim, essas coisas que a gente faz, tipo, os boy, né, as baladas, coisas, amigas, coisas, tipo assim, eu quero ouvir outras coisas, assim, né, me conta aí da sua vidinha. Aí eu fiquei pensando nisso, né, eu falei, caramba, né, por que ele tá me falando isso, né, porque pra mim tava tudo certo, né, eu tava lá nas minhas questões, reflexões, tudo. E aí um dia, né, eu sentadinha lá no chão da minha sala, pensando nisso, nessa história da vidinha, aí me veio, tipo, quase uma catarse, assim mesmo. Que aí eu escrevi um dos textos, que é o que eu mais amo no meu livro, que é um texto que saiu do lugar mais profundo da minha alma mesmo, assim, né? Porque daí veio aquela compreensão de que vida é tudo isso. Parece uma frase boba, mas se você integra isso, é incrível. Porque daí eu falei, peraí, eu não posso descartar o cotidiano perfeito de Deus, né? Que a Adélia Prado fala, né? O cotidiano perfeito de Deus. É isso, é a vidinha, sabe? A vidinha, é aquele momentinho lá com o seu filho, é a ligação que você recebe, é aquele sorriso que você dá, é o meme que você manda para sua amiga e vocês gargalham, é você ter as suas complicações nos seus relacionamentos. E aí foi tipo uma das catástrofes mais bonitas que eu tive na vida. E eu chorei largada pensando nisso. E aí eu entendi, né, o quanto é importante a gente ter as nossas questões, a gente refletir e a gente contemplar a vidinha, sabe? A vidinha de que você olha o pôr do sol e fala, isso é absoluto.
Então isso é vidinha, é você aprender a ver as coisas e, no meu caso, eu tento botar poesia em tudo. E não é para ocultar um sofrimento que eu estou vivendo, é só para dizer que esse sofrimento também quer me contar alguma coisa e que eu posso aprender com ele de alguma forma e que eu posso vivê-lo porque isso é humano. Eu até coloquei o nome do meu livro de vida inteira a partir desse texto, porque daí eu falo, né? A vida é tudo isso. A vida é simples, é perfeita, é inteira, é agora, até que seja eterna. A história da bucket list é boa porque eu fiz uma bucket list para Renata, né? Quando ela estava vivendo já as últimas semanas de vida dela. E a gente conseguiu realizar algumas coisas. E depois eu fiquei pensando na história de bucket list. As pessoas, é engraçado porque elas sempre me perguntam, né? O que mais tem na sua bucket list? Querido, a minha bucket list ela muda todo dia. Todo dia eu invento um rolê novo. Aí eu coloco, agora eu quero conhecer a cachoeira do não sei o quê. E assim, tipo, acho que o gostoso é o caminhar, é o processo, assim, né? Então, eu tô sempre inventando alguma coisa. Eu não condiciono a minha felicidade a isso. A minha médica, ela tem um compromisso agora, porque ela fica, acho que ela nem dorme direito, mas pensando nisso, que eu falo, então, se eu morrer sem ter ido pra Tailândia com você, eu vou voltar e vou puxar o seu pé. Aí então ela fica lá, tipo, fazendo vários planos. Meu Deus, essa pandemia precisa acabar, que eu preciso levar essa menina pra Tailândia. Deus me livre, tem um espírito dessa menina aqui enchendo meu saco com a tigela tibetana dela, do astral, entendeu? Eu sempre acho que um livro, seja ele qual for, ele sempre chega pra pessoa certa, na hora certa. E cabe a você compreender de que forma aquilo impacta você e que você entenda que a gente escreve para que as pessoas vivam melhor, para que elas encontrem o melhor caminho, para que elas encontrem recursos internos para lidar com suas questões, para que elas viajem numa fantasia, para que elas sonhem, para que elas aprendam a viver o presente. Então tem todo tipo de livro. E o meu, eu não tenho nenhuma vaidade em quantidade de pessoas que eu vou atingir. Eu tenho um desejo de que chegue para a pessoa certa sempre. Então, se chegar até você e você sentir que, a partir de qualquer frase que tem ali, a sua alma vibrou um pouquinho mais, então você saiba que a minha está vibrando também. Porque é isso que dá sentido à minha vida. Se eu puder ser um farolzinho na vida de alguém, para alguém olhar para dentro e falar, caramba, vale a pena estar aqui, vale a pena ser humanidade, vale a pena tudo isso, então, para mim, a minha missão está cumprida. E é isso que me dá paz. E é isso que eu quero que vocês sintam também.